oração pela sua vida, por causa da unção de Deus que está neste lugar, e nós já vamos ouvir a palavra do Senhor. Segure-se ainda de pé, segure com a sua mão levantada. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos em espírito e em verdade, porque tu és digno de toda honra. Toda a mente está sendo levada ao teu trono da graça. Há uma liberação do alto do céu aqui neste lugar. Não há enfermidade, não há problema, não há luta, não há vírus, não há investida do inferno que pode parar o poder de Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho. 2023, Deus vai abrir caminho na tua vida. Eu declaro receba o teu milagre agora no nome de Jesus. Desceu o anjo do céu aqui liberando sobre a sua vida milagre, livramento, prosperidade. Fica de pé comigo, vamos orar pelo servo de Deus. Pai, eu tenho certeza que a palavra que está no coração dele foi dada pelo Senhor. Usa uma instrumentalidade do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu vou pedir a vocês para se manter em pé, que a gente já vai ler a palavra de Deus. E para a gente ganhar tempo, eu quero já pedir aos irmãos, a todos que puderem, abrir a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 14. E vocês já vão preparando. Quero confessar a vocês e dizer para vocês, e já anunciar e deixar vocês preparados para me ajudarem. Orem, estejam orando todo momento desse culto, pela sua vida e pela minha vida. Talvez em algum momento, talvez eu possa estar aqui deixando descer algumas lágrimas. Já dedo nisso. Eu sou uma pessoa bem e bastante emotiva, mas eu quero dizer para todos vocês que estão aqui nessa noite, é um privilégio muito grande, de muita responsabilidade, de muito temor e tremor diante do nosso Deus. Eu recebi esse convite e deixei passar algumas vezes, porque a responsabilidade é muito grande. E quando eu fui entender essa responsabilidade, eu me parei a pensar e peço a Deus misericórdia, porque tem homens na face dessa terra brincando com a santa palavra de Deus, sem temor e sem tremor diante do Eterno. E muitas das vezes conhecem e sabem que a consequência pode ser gravíssima, porque pode estar separado da presença de Deus eternamente. E eu agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui nesta noite. Eu sei que sou fruto de oração, e a minha vida, o que eu passei até chegar aqui, é o que eu quero compartilhar com vocês nesta mensagem dessa noite. Foi pela misericórdia e pela graça do Senhor que aqui estou. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Moisés, que me deu essa oportunidade, o privilégio, a confiança de poder estar aqui. E eu quero aqui trazer essa mensagem dizendo para vocês que eu diminua e que nosso Deus se apareça, e que Deus possa tocar grandemente na vida de cada um de vocês nessa noite. Esse é o meu objetivo. Todas as crianças de 10 anos, 6 anos abaixo, por gentileza, pode sair, desculpa. Tá bom, pessoal. Irmãos, vamos então ler a palavra de Deus. Eu já quero dar início, por causa do horário também. Então, para quem abriu aí, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vamos estar lendo esta passagem. Essa passagem ela tem um subtítulo que diz assim: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus
instituiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Pode dizer comigo, igreja, coragem. Aleluia. Sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí eu faço das minhas palavras aqui um pouquinho, e como que Jesus dizendo rapidamente também para Pedro: Pedro, venha. Respondeu Jesus: venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmão, vamos orar. Senhor, Santo Deus e Eterno Pai, mais uma vez quero te dar graças, quero te dar louvor. Quero, Senhor Deus, de todo o meu coração te agradecer. E quero te pedir, ó Santo Deus, Eterno Pai, ó Espírito Santo de Deus, que esteja neste momento ministrando sobre a minha vida e ministrando nos corações de cada um que aqui se encontra presente nesta noite. E que o seu nome seja glorificado e somente o Senhor seja honrado e adorado para todos sempre eternamente. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Muito obrigado. O que eu tenho mais a dizer a Ti, Senhor Deus, é muito obrigado. E assim oramos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Irmãos, porém eu não contei a vocês, e o pastor também não disse, e todos estão preparados, porque o horário já está avançado, mas hoje a gente vai mais ou menos por uma vigília lá na meia-noite, né? Estou brincando, irmãos, o horário está avançado, mas olha, como pela primeira vez e tudo, não é fácil, mas eu espero que Deus me ajude a fazer o melhor, né, para a gente respeitar o tempo e a todos. Mas o que eu peço realmente a Deus é que o Espírito Santo segue o nosso olhar, nossa visão para o horário, mas que nós possamos ver a glória e a mão do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Irmãos, mais uma vez aqui eu termino sobre os comentários, mas eu fiquei perplexo e agradecido muitíssimo a Deus. Hoje eu chorei muito sim, por imaginar. Vocês já pararam para pensar o privilégio, a bênção na vida de um homem? Que Deus faz. Aqui eu olhando daqui, eu sei que tem o pastor Wallace, pastor Jason, pastor Moisés, pastor Silvani. Tem tantos homens que pregam a palavra de Deus, outros que o pastor convida, a pastora Meire, muitos, na Simone, a pregar. José Bandeira, o nosso diácono, já pregou quantas vezes? E hoje, pela primeira vez aqui estou. Quero dizer aos irmãos que o título dessa mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração se diz Voz da Verdade. Para mim continuar a mensagem, eu já quero trazer vocês a refletir novamente do início desse culto até agora. Quando a irmã Dilene, pela primeira ação desse culto, trouxe aqui a palavra e ela diz
ela leu em Apocalipse e ela disse aqui, e frisou várias vezes: arrependei-vos. Esta é a palavra dessa noite para que vocês entendam. Se arrependam. Se arrependam. É o que Jesus pede. Se arrependam e reconheçam o amor, o favor de Deus sobre nossas vidas. E aí, seguindo como título desta mensagem desta noite, e já que a palavra de Deus nós lemos, voz da verdade. Aí eu começo iniciando, irmãos, dizendo para vocês que assim eu quero dizer: o que devo fazer para ter um tipo de fé necessária para sair do barco que eu estou, ou que sou, e que está indo de encontro às ondas? Voz da verdade. Eu quero aqui tentar esclarecer o máximo possível para cada um de vocês entender bem dessa mensagem nessa noite. O barco, eu considerei nessa mensagem como eu e você. E o mar, quem é o mar? É este mundo, este universo que nós vivemos. E as ondas, o que são as ondas? As ondas são as situações que vivemos nesta vida, as coisas que passamos. E as ondas, como a gente entende o mar, que leva de um lado para outro, sacudindo um barquinho em cima das águas. Agora que você possa imaginar você em cima das águas, e este vento te levando para um lado, para o outro, te sacudindo. E a gente muitas das vezes se depara e fala: o que vou fazer agora? E aqui, nessa mensagem, nessa noite, para que você possa entender bem, você e eu, nós precisamos de uma fé necessária para vencer as ondas deste universo, deste mar que nos sacode de um lado para outro. E quais são essas ondas? O que são? Me explica essas ondas. Aqui foi cantado, foi falado, várias vezes foi lido da palavra de Deus. E talvez, se você ainda não prestou bem atenção, ou talvez por algum motivo você esqueceu já, essas ondas são coisas que passamos como aflições nessa vida. Quem é que não passa? Problemas no trabalho, problemas conjugais, problemas com amigos, problemas com vizinhos, problema no trabalho. Aqui nós também enfrentamos muitas das vezes os desafios dessa vida, porque temos objetivos, queremos vencer, queremos conquistar, estamos lutando a cada dia, mas as aflições desse mundo vêm a querer nos destruir, nos balança de um lado para outro. E essas ondas também, se nós podemos considerar essas ondas, são como vozes. E essas vozes eu quero também fazer uma comparação como o vento. O que forma as ondas no mar? Quem é que sabe dizer? É o vento. O vento, quando ele sopra, ele forma as ondas. Se lembra que na passagem aqui, Jesus aqui relata nessa passagem que Jesus mandou os discípulos no barco, e ali já na alta madrugada o barco já estava longe, e de repente começou uma tempestade, um vento a soprar. E o barco, o que fazia nas águas? De um lado para outro, a ponto que os discípulos, o que estavam fazendo? Atemorizados, estavam com medo. E assim é nessa nossa vida. Entende? Somos levados por essa vida, e muitas das vezes nós demos ouvido ao vento, às vozes que nos diz para nos desencorajar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso casamento, dos nossos filhos. Nós não almejamos talvez muito mais aquela esperança que tínhamos no coração, porque muitas das vezes vem uma voz negativa e diz que nada, você não vale nada, você não vai conseguir, isso não é para você, você não tem condições. Quem é você para chegar até ali? Quem você é para conquistar isso, para fazer isso? Eu mesmo, eu quero dizer para vocês aqui duas situações, um sobre a minha vida e um sobre a vida de uma irmã que ela compartilhou comigo. A gente fazia parte da mesma igreja e esse tempo eu estava na Itália. Na minha vida aconteceu que dentro da igreja eu fazia parte do louvor, como já fiz parte do louvor nessa igreja, e uma vez uma irmã chegou para mim, e infelizmente acontece, mas disse assim para mim: o que você está fazendo aqui? Você não tem essa voz boa, você não sabe cantar, isso aqui não é para você. Vê outra coisa para você fazer na igreja, mas não cantar. Entende, irmãos, as vozes
que faz com que a voz é o vento, entenda. E esse vento ele forma ondas. E essas ondas podem se tornar ondas que vai fazer eu e você ficar de lá para cá, se batendo e se perguntando, e você fica machucado como eu fiquei com essa palavra. Me entende? E aí eu pensei, eu fiquei, meu Deus, por que eu ouvi isso? Mas são essas vozes no mundo que nós ouvimos. Você tem um sonho de abrir uma empresa, você tem um sonho de ver o seu filho na faculdade, você tem um sonho de um casamento feliz, você ora talvez para você que é jovem, por uma esposa fiel a Deus, uma esposa, uma mulher idônea, ajudadora, e muitas das vezes chegam algumas palavras que nada, isso aí não é para você, ela não é para você, essa empresa você não vai conseguir, você não tem condições. Me entende? As palavras negativas deste mundo, deste universo que vivemos, tudo isso. Mas eis que nessa noite eu quero dizer para você que existe uma voz, a voz da verdade, que quer falar para mim e para você nessa noite, não desistir dos seus sonhos, do seu plano. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E o outro caso que eu, quando estava na Itália, olha para vocês verem como é profundo certas palavras que ouvimos e nos machuca e nos deixa levando para um lado e para o outro, como o vento faz com as ondas, e as ondas sacodem o barco. Essa irmã na Itália, ela queria tirar a carteira de motorista. Irmãos, ela foi a primeira vez, passou de primeira na teórica, foi fazer o teste na prática, ficou reprovada. Para adiantar o tempo, que eu me lembro, e na época que eu estava lá, eu creio que agora ela já tem a carteira dela, ela compartilhou com a gente, ela já tinha feito isso 6 vezes, e ela não conseguia quando chegava no momento da prática, porque tinha pessoas que chegavam para ela, isso aí não é para você não, você não tem condição não, você no volante é um perigo. Existe até no mundo, né, para as irmãs aqui, que o mundo muitas das vezes, uma brincadeira diz assim, mulher no volante, perigo constante. Então essas coisas acontecem, enfraquece a nós, deixa a gente triste, atemoriza a gente, entende? Nos tira a confiança. É isso que eu quero trazer nessa noite, independente do que você tem ouvido. Essa noite há alguma coisa especial na sua vida, porque está aqui a voz da verdade, que quer falar para você em especial. Amém? E essa irmã passou por esse período tanto tempo, e ela ficava triste, eu não vou conseguir, quase que ela já mesmo estava desistindo. Isso não é para mim, realmente, eu não vou conseguir nunca dirigir. Mas não deixe que ninguém, que nenhuma voz desse mundo apague os seus sonhos, os seus objetivos. Amém, meus irmãos? Não deixe, porque você é filho do Rei, você é filho de Deus. E eu creio que nesta noite, se Deus trouxe você aqui, para um homem que nunca pegou um microfone na vida, abriu a Bíblia e trazer uma mensagem, é porque Deus trouxe você para escutar a voz da verdade. Amém? Me deram 2 garrafas de água, porque eu vou falar aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai adiantar a mensagem. E quando eu estava preparando, eu pedi a Deus, Senhor, me use, me ajuda. E a gente tem que pedir, orar, colocar na brecha diante de Deus. E aí vem, o Senhor vai falando, o Espírito Santo de Deus vai ministrando. E olha, se deixar realmente, eu vou falar para vocês. A gente vai aqui compartilhando dessa palavra, porque é gostoso, sabe? É gostoso você falar de Jesus, falar das coisas de Deus, e ver vida se rendendo aos pés do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Mas irmãos, outra coisa também que eu quero trazer para vocês, que nessa noite a voz da verdade, de uma forma diferente, ela está dizendo para você, não tenha medo. A voz da verdade está dizendo para mim e para você, não tenha medo, porque é para minha glória. Tudo que acontece com você é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, aqui eu quero também trazer uma outra coisa. O porquê que eu estou dizendo que é para a honra e glória do Senhor Jesus? Quando eu saí do Brasil, eu fui para Portugal, e de Portugal eu fui para a Itália. Mas quando eu estive em Portugal, o inimigo me massacrou.
Ele me usou de forma assim terrível. Só que Deus tem um plano nas nossas vidas, irmãos. Creia nisso que estou dizendo para vocês nessa noite. Deus tem um plano para a sua vida. O Senhor me deu a oportunidade, me tirou de Portugal e me levou para a Itália. Uma outra língua que eu nunca tinha ouvido nem falar. E quando eu cheguei ali, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer aqui agora? Portugal é a mesma língua, já estava familiarizado com tudo, 1 ano e meio lá. Falei, sim, agora. Eu saí assim, vi os italianos conversando, eu e meu amigo disse, não, vou sair correndo aqui, porque a gente não vai conseguir falar essa língua. 6 anos se passaram e Deus me sustentou e um milagre de Deus na minha vida. Mas quando, já a partir do 2º mês que eu estava ali, abriu-se a lei para fazer documentos para imigrantes. E eu consegui uma empresa italiana que abriu as portas para mim, consegui o documento através deles. Ali começou a guerra. A guerra, irmãos, deste universo, que a gente se der ouvido, nós como barquinhos por cima do mar. Se a gente der ouvido a essas vozes, que o vento vai crescendo assim, vai tomando força e vira uma onda gigante para querer nos derrubar. Irmãos, eu precisava de um veículo, de uma bicicleta, uma moto, um carro, alguma coisa para mim, da minha casa até onde era a empresa para mim trabalhar. Era longe. Tudo que batia na minha mão, bicicleta, carro, moto, eu pegava hoje de noite emprestado com alguém que eu ainda não tinha condição de comprar. No outro dia eu saía, daqui a pouco quebrava, eu não tinha condição de chegar. E o inimigo trabalhando duramente, pesado para a minha vida. Por quê? Porque ele sabia que quando eu estava em Portugal, eu estava na sarjeta, estava na mão dele. Meu Deus! E aí eu fui indo, eu não estava entendendo aquilo, eu cheguei a um ponto de dizer para um amigo que eu consegui levar ele já para a igreja. O Senhor já estava me usando ali. E o inimigo, sabendo que a potência que você tem nas mãos do Senhor, o inimigo ele não pode fazer, ele não pode te usar. Somente o Senhor que faz o milagre na sua vida, ele te usa para você ganhar outras vidas para o reino do Senhor. E aí o Senhor, com misericórdia, com seu Deus, tinha um propósito na minha vida. Pois eu cheguei um belo domingo e disse para esse meu amigo, Adilson, não tem como ficar mais aqui. Você sabe de tudo que está acontecendo comigo, eu me vou daqui. Ele, rapaz, você está ficando louco. Se eu te contar realmente do início ao fim o que eu já passei, isso é normal. Calma, rapaz, calma, que esse negócio é desse jeito. Eu falei, rapaz, você está doido. Eu ainda falei para ele, não matei nem meu pai nem minha mãe para sofrer desse jeito aqui, não, rapaz. Aí, tudo bem, ele ouviu, a gente teve a nossa conversa. Depois ele chegou para o pastor e falou, pastor, a situação do irmão Fernando é assim, assim, assim. Tá bom, depois do culto nós vamos conversar com ele. Acabou o culto, eu estive lá. E eu já tinha planejado que era domingo à noite, que eu ia ir para casa dormir e na segunda-feira eu ia na empresa pedir conta. E se a mulher, como 100% italiana, simplesmente um imigrante, um pouco de cor, e eu já naquela época, estava no verão, já tinha pegado mais cor, ia olhar para mim e falar, imigrante, não nem aí, ok, vai embora, arranja outro funcionário e acabou. Porque o diretor da empresa já não queria no início me assumir. Aí eu fiz um voto com Deus. Mas antes de fazer o voto com Deus, né, eu saí da igreja naquele dia à noite. E o pastor falou, Fernando, vamos sair ali para comer um negócio com o irmão Adilson, e depois eu quero conversar com você. Pois ele foi, conversou comigo, me deu o conselho dele. E aí eu fui para casa e ouvi o conselho do pastor, mas sabe como que você ouve um negócio que você deixa entrar aqui e sair do outro lado, se não dá valor? Mais ou menos assim. Mas eu fiz uma prova com Deus. E eu falei, eu pedi um teste, eu falei, Senhor, se é para mim ficar neste lugar, me mostre de alguma forma que é para mim ficar aqui. E aí me veio na memória assim, Senhor, amanhã eu vou lá naquela empresa, vou pedir conta para mim partir e voltar para Portugal. Se aquela mulher ao menos falar assim, não, Fernando, por quê? Fica aqui, calma, as coisas vão dar certo, entendeu? Calma aí, espera um pouquinho, fica mais um mêsinho aqui, eu já ia entender que era a vontade de Deus para me ficar. Pois eu cheguei 9 horas. E todos os dias, para a gente começar no trabalho, tinha que estar ali 6 horas da manhã. Eu cheguei às 9. Ela, ué, Fernando, o que aconteceu? Aí eu cheguei, sentei e comecei a relatar para ela as minhas situações, os meus problemas que eu estava passando ali. Pois ela me ouviu e ela falou assim, não. Passou a mão no telefone e começou a ligar, falou assim, eu tenho um funcionário aqui, e ele está precisando de um apartamento, ele está passando por essa situação, e a mulher como que ficou louca para me ajudar. Eu olhei e falei assim, preciso de
mais prova do Senhor, da voz da verdade falando comigo verdadeiramente, como eu creio que já está falando ao teu coração nessa noite, para você ficar neste lugar, um lugar de adoração, não sair da presença de Deus, que a melhor coisa é estar na presença de Deus. Assim a palavra de Deus diz: muito vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. Então que você possa entender que Deus está te chamando hoje para estar na presença dEle. Irmãos, e aí eu digo para você que muitas das vezes nós enfrentamos gigantes, ondas, coisas gigantes parece que crescem ao nosso lado para nos desanimar, não é verdade? E falando em gigante, o que o nosso pequeno Davi enfrentou? Davi, como aqueles que conhecem na história, enfrentou o gigante Golias. Mas Davi deu ouvido a que voz? E eu e você nessa noite temos em nossas mãos agora a escolha de ouvir qual voz que está falando com você nessa noite. Qual o problema que você tem enfrentado, que você tem passado? Assim como o povo de Israel, o exército de Israel vinha passando. E sabe mais? Davi, quando estava ali diante do gigante Golias, tinha um exército de mais ou menos 1000 homens ou mais ao lado de Davi. E Davi, um menininho. E sabe o que acontecia com aqueles homens? Eles tremiam dentro das armaduras do gigante Golias. Mas Davi não, sabe por quê? Porque aqueles homens, eles estavam ouvindo a voz que não era a voz da verdade. E a voz da verdade constantemente falando com Davi: vá e vai no meu nome, que eu sou o Deus dos exércitos. E nesta noite é o Senhor que está falando contigo e comigo. Não dê ouvido às outras vozes, porque o que eu tenho para ti não é o que essas outras vozes dizem que tem, ou para você desistir. Escute a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí Davi pega o estilingue dele com uma pedrinha. Irmãos, vocês que conhecem a história, o que acontece? Davi vence o gigante. Amém? E você nessa noite, a oportunidade está com você. Você também vai dar ouvido à voz da verdade. E essa voz da verdade de quem é? Se nós lermos e voltarmos aqui no texto, quando Jesus caminhando sobre as águas em direção ao barco, o que os discípulos gritaram? É um fantasma. Quem é isso? Quem é isso? Ficaram atemorizados. Mas a voz da verdade gritou: coragem, não tenha medo, sou eu, o eu sou, fala com você nessa noite. Sou eu que quero cuidar de você, sou eu que quero trabalhar na sua vida, sou eu que quero resgatar os sonhos da sua vida, sou eu que quero te levantar, sou eu que quero te usar como estou usando e quero usar a vida do irmão Fernando e ter usado a vida de muitos aqui. Mas a voz que você está ouvindo está sendo ao contrário da voz da verdade? Neste momento, nesta hora, aqui voz, eis para você a escolha. Qual é a voz que vou escutar? A voz da verdade. E aí Jesus, quando ele disse que era ele, então se eu e você pararmos para observar e prestar atenção, o que Pedro fez? Senhor Jesus, se é realmente tu, me faça com que eu ande por sobre as águas e vá até ti. E Jesus, o que Jesus disse imediatamente? Pedro, venha caminhando. Irmãos, eu gostaria de convidar a cada um de vocês nesse momento a que se possa colocar de pé. Irmão Giviati, pode preparar aí, por favor. E quando eu pedir, você pode colocar aí para a gente ministrar. Então Jesus disse para Pedro: venha. E aí o que aconteceu? O que eu estou dizendo para os irmãos desde o início? Que as ondas são formadas por quê? Pelos ventos. E o vento, eu disse que para a gente comparar como que as vozes. E essas vozes é que vai te levar, é que vai determinar o meu
a minha direção, o meu objetivo, a minha decisão da minha vida. E aí o que acontece? Você está ouvindo várias vozes dizendo para você: não vai na igreja. Muitas das vezes você coloca uma Bíblia, pega, e eu ri de você como riram de mim lá no Brasil, quando eu comecei a frequentar a igreja. Ah lá, já vai com a Biblinha debaixo do braço. Ah lá, isso tudo querendo te envergonhar. Sabe por quê? Porque é a voz que não é a voz da verdade, não é a voz de Jesus te chamando. Mas nessa noite Jesus te chama. Ouça a minha voz, assim como Pedro ouviu a voz de Jesus. Pedro ouviu a voz de Jesus, mas eu quero encorajar você nessa noite que você não faça como Pedro. Pedro acertou na primeira, mas errou na segunda. Qual foi a segunda que Pedro errou? Porque ele não continuou dando ouvido à voz da verdade. E o que aconteceu com Pedro? Ele se afundou porque ele sentiu o vento bater, e o vento fez com que ele não ouvisse a voz de Deus mais. E nesta noite, você deixou de ouvir Deus? Não faça como Pedro, continue ouvindo Deus nessa noite. Deus está falando contigo. O que está te prendendo você neste banco? De você levantar a mão, aceitar a Jesus? O que está te prendendo de você tomar um passo, dar um passo de fé? Não deixe que as vozes contrárias te destrua, te pare, te congele. Dê ouvido à voz da verdade, à voz de Jesus. Sabe por quê? Mesmo que a voz do mundo, de alguém, uma mentira, uma fofoca, uma calúnia, seja o que for, te colocou para baixo um dia, Jesus nessa noite fez como ele fez com Pedro, e somente basta uma coisa você fazer. Aí você faça como Pedro, que Pedro diz: Senhor, me salve Jesus. E Jesus imediatamente foi lá e segurou a mão dele e levantou. E Pedro foi salvo. E nessa noite que você possa ser salvo e segure na mão de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero agora que o irmão Giliardi vai colocar aqui um hino de um homem que eu considero um homem de Deus. E eu creio que vocês conhecem também. E neste momento eu termino a minha mensagem, ok? Após este hino ser cantado, eu quero passar já a palavra para o pastor Moisés, ok, meus irmãos? E eu vou ainda ministrar um pouquinho durante o hino, mas para que você entenda a mensagem de Jesus, a mensagem, a voz da verdade no teu coração nesta noite. Amém? Não deixe que nada te prenda aí neste banco. Não deixe que nada pare os teus sonhos. Tome uma decisão, dê um passo de fé nessa noite. E para você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu sei que é uma luta, mas tenha coragem. Assim como Pedro disse: Senhor, se és tu, faça-me com que eu ande sobre as águas e vá até ti. Essa noite o Senhor Jesus quer fazer você andar sobre as águas e dar um passo em rumo a Jesus. Amém, meus irmãos? Irmão Giliardi, pode colocar aí, por favor. Santo Deus e eterno Pai, eu quero pedir a você, enquanto este hino estiver tocando aí, vai ser uma ministração em que você possa fechar os teus olhos neste momento. Você vai estar agora, você em Deus individualmente, você somente em Deus. E aí a hora é agora, este é o momento, a sua chance de hoje você poder colocar toda a situação da sua vida diante do Senhor. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Eis que uma batalha é travada, irmãos. Assim é. Para chegar ao reino de Deus, para chegar na presença de Deus, existem lutas, coisas acontecem. O inimigo não é feliz, porque eu creio que o inimigo muitas das vezes sabe o que queremos fazer, o que queremos conquistar. E a decisão de estar ao lado de Jesus, e o inimigo muitas das vezes quer trabalhar ao contrário. Mas nessa noite eu quero declarar em nome de Jesus que isso não irá acontecer. Amém, meus irmãos? Se ali não puder tocar agora, eu vou convidar o grupo de louvor. Vou dar mais um minutinho, e o grupo de louvor vai vir. E a irmã Simone, se puder, a gente vai cantar o mesmo hino, ok? O hino que ela cantou aqui na frente, o hino da vitória. Amém, glória a Deus, aleluia. Não consegue?
Então tá bom, não tem problema. Não tem problema, porque assim como o vento e as ondas ali, aquela tempestade quis parar Pedro, amém? Hoje ninguém pode parar a Jesus, ninguém pode parar você, ninguém pode parar essa igreja. A decisão é sua, em nome de Jesus. Irmãos, aí o Senhor ele vai começar a tratar suavemente. E que a palavra de Deus, esta é a minha oração, que ela possa ter penetrado, que você possa ter entendido a mensagem do Senhor nesta noite para a sua vida. E mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês por essa chance, essa oportunidade de vir ouvir aqui, mas ouvir a voz da verdade, ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer a você, feche os seus olhos, ore nesse momento, coloque sua vida. Deus vai na frente abrindo o caminho. Muito bem, meus irmãos, terminamos mais um culto. E que culto, hein? E nós queremos perguntar ao nosso pastor, nosso vice-pastor, nosso co-pastor, pastor Silvani, qual a sensação que o senhor teve de participar de um culto como esse hoje? A paz do Senhor. Para mim é uma alegria estar aqui na casa do Senhor essa noite. O culto foi uma bênção, continua sendo uma bênção. E aqui é o lugar que Deus colocou para salvar a alma. Nós estamos aqui no objetivo de salvar a alma. Então, nessa noite, eu vou dizer aquela frase: o teu milagre vai virar notícia. Uau! Amém? Que Deus abençoe a todos que vão ouvir esse áudio. Que essa palavra possa ser plantada no coração, no meu coração, da nossa família e da nossa igreja. E é todos aqueles que eu ouvi, é com muito carinho que um dia nós contamos com a tua presença neste lugar. Amém? Amém. A minha segunda pergunta ele já respondeu. Então fica aqui então a nossa gratidão a ti, pastor Silvani. Obrigado, pastor Deis. Tá bom? Pelo e trabalho. vamos fazer um trabalho bacana aqui para fazer com que as pessoas tenham acesso ao que Deus está fazendo aqui. O teu milagre vai virar Notícia. notícia. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Fernando. A paz, pastor Jason. Coisa maravilhosa. Participamos hoje de um culto maravilhoso. Verdade. O que tem a dizer para nós sobre essa experiência de hoje? Olha, essa experiência é única, né? Um culto maravilhoso desse. Desde o início do culto, palavras fortes do Senhor. Maravilhoso. E para mim, muito mais que especial, a primeira vez, né, na minha vida, trazendo a mensagem do Senhor para a igreja de Deus, né, o rebanho de Cristo. Então, para mim foi muito impactante. E o que eu espero é que realmente a palavra de Deus já diz que a palavra do Senhor não volta vazia. É verdade. E com certeza impactou e tocou no coração de vidas aqui nesta noite. Para quem está nos ouvindo aqui, o mensageiro dessa noite foi nosso querido irmão Fernando. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Então, eu vou lhe fazer só mais uma pergunta, irmão Fernando. Amém. O que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Que vocês possam estar firmes e constantes na presença do Senhor. Aproveite esses vídeos que vamos estar aí passando para vocês. Se você não teve tempo por acaso de ir na igreja, mas não deixe de ir, ok? Vai ao vivo e depois você possa ver em casa, tá bom? Mas é uma bênção e que Deus possa tocar na sua vida. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui com o irmão Giliard, membro dessa querida igreja, e nós nos sentimos muito bem servidos e orgulhosos de tê-lo aqui, sendo um cooperador com excelência. Irmão Giliard, fala para nós qual tem sido a sua experiência nessa igreja. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que você tem a dizer aos demais que estão ouvindo neste momento acerca de tudo que está acontecendo neste lugar? A minha experiência nessa igreja é fantástica. Foi neste lugar que Deus tocou o meu coração, foi neste lugar que a minha família se sentiu bem. Então eu estou num lugar onde eu sinto paz, onde eu sinto Deus, onde eu sinto o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E eu quero deixar aqui um convite mais do que nunca para aquele que está desamparado, que está triste, que está em casa, só vendo o telefone, internet, notícias falsas. Venha para cá, venha para a igreja, venha adorar a Deus, porque aqui é a verdade. Aqui Deus vai tocar o teu coração e aqui a tua vida será transformada, assim como a minha vida está sendo transformada. A cada dia eu aprendo melhor e mais com Deus. Eu quero deixar o meu convite a todos aqui. Amém. E tu falou uma coisa, irmão Giliard, muito importante. Não existe coisa melhor do que você estar num lugar onde se sinta bem. Sim. Então, fica o nosso abraço a
todos os nossos ouvintes neste momento. Amém. Que Deus abençoe a todos. E vem para cá, me procure o pastor da igreja, procure a todos, que nós, sim, iremos te ajudar e estaremos com você sempre. Amém. Um forte abraço a todos. Muito bem, está com nós aqui então o nosso pastor Moisés Campos, e nada melhor que ele para falar de uma noite maravilhosa, onde nós aqui cultuamos essa noite. Pastor Dieso, amados irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus pelo que Deus fez aqui nesse culto. Fomos tremendamente impactados, fomos envolvidos pela nuvem da glória e da presença de Deus. Amém. O presbítero Fernando foi tremendamente usado por Deus, foi instrumento de Deus, foi canal de Deus, e nós estamos experimentando aqui, pastor Dieso, esse grande mover de Deus. Amém. Que não tem sido através de uma única pessoa. É verdade. Deus está usando a igreja. Nossa, Deus está usando os irmãos, está usando o pastor Dieso, e a glória de, eu falo assim, eu até sinto Deus, a glória de Deus, ela está nos envolvendo num todo. Eu vejo que literalmente a nuvem da glória caminha, o povo caminha e a presença de Deus vai com ele. É o que nós sentimos aqui hoje. Verdade. E o resultado, pastor, foram vidas se entregando, aceitando a Jesus, se reconciliando com o Senhor Jesus nessa noite. E algo que eu acho fantástico, pastor Moisés, é que no andar do culto há uma voluntariedade da plateia, uma dos irmãos. espontaneidade, né? Exatamente. Não precisa dizer levanta a mão. Há uma presença tão maravilhosa. Verdade. Que há uma liberdade do povo para adorar. Então, diante de tudo que tem acontecido aqui, pastor Moisés, qual a mensagem que o Senhor deixaria para quem está nos ouvindo neste momento? Olha, a mensagem que espontaneamente brota do meu coração, para você que vai ouvir, vai assistir esse vídeo, é que a hora é agora. O que nós temos que fazer para Deus e para o seu reino é agora, porque Deus está se movendo. E eu creio, pastor Dieso, que como muitas outras igrejas, muitos outros locais, igrejas sérias, cristocêntricas, que estão ouvindo a voz do Espírito. Inclusive, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem. Ora vem, Senhor Jesus. A hora é essa. Nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas nós estamos, como diz aquela canção, daquele louvor que nós gostamos de cantar muito aqui, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, que tem ou que ainda não experimentou essa presença tão gostosa do Espírito, é hora de colocar as vestes brancas, Amém. pastor. Então fica aqui a mensagem do nosso pastor a todos os nossos irmãos que estão tendo acesso agora a esse material. Que Deus abençoe e até a próxima Deus abençoe matéria. a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meus amados irmãos, eu quero fazer um convite todo especial para você. Dias 12 de fevereiro, iniciaremos dia 12 de fevereiro, vamos até o dia 5 de março. Será o primeiro seminário de escatologia aqui na IMCC Church. Você não pode ficar de fora deste evento que vai marcar, vai impactar, transformar a sua vida. Estarão conosco homens de Deus, pregadores, PhDs, doutores em escatologia. Olha, pastor Luiz Prestes, pastor Samuel Ribeiro, pastor Abraão de Almeida e pastor Dieso Maia. Vai ser algo que vai impactar, vai sacudir Port Charlotte, Punta Gorda, Norte Porto e região. Estamos esperando algo grande de Deus aqui, pastor Dieso. Amém. Então serão 4 finais de semanas, ou melhor dizendo, 4 domingos. 4 domingos, pastor. Ok, nós temos um horário, pastor, 5 p.m. 5 da tarde, vamos começar às 5 da tarde. 5 da tarde, então, serão 4 domingos e nós queremos que você se sinta convidado para estar aqui junto com a gente. O pastor já fez menção, serão 4 domingos, 4 nomes que entendem do assunto e nós temos certeza que vidas serão impactadas, pastor Moisés. E o meu convite para você é não fique de fora, faça a caravana, se organize. Nosso endereço nós vamos deixar na tela para você, mas é 21075 da Quesara Avenue, aqui em Port Charlotte. Venha estar conosco para o primeiro seminário de escatologia avançada aqui na Flórida. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.